Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. É uma enorme alegria retornar a essa casa, retornar a essa igreja tão amada. Sempre que estou aqui, meu coração se alegra em ver o progresso do Evangelho entre vocês, ver pessoas cada vez mais firmes na palavra. Hoje, uma noite de muita alegria, uma noite histórica. Se Deus quiser, com a graça de Deus, nós iremos eleger a primeira diretoria da UMP. Como é bom ver Deus operando, como é bom ver Deus trabalhando. E para mim isso é um imenso privilégio participar e também um imenso privilégio compartilhar a palavra de Deus com os irmãos mais uma vez. E o assunto que eu gostaria de tratar nessa noite com os irmãos é sobre qual é a fonte de todas essas bênçãos, de todas essas dádivas que o Senhor tem nos dado, de todas as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. É a graça de Deus. Nós observamos a graça de Deus na história das nossas vidas. Nós observamos a graça de Deus na história dos nossos jovens, das nossas senhoras, na história da igreja de esperança. Nós observamos que é a graça de Deus que tem operado. Então eu gostaria de convidá-lo nesse instante a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2. Eu gostaria de meditar sobre essa graça nessa noite. Com o coração alegre por observar as coisas que Deus tem feito, eu lhe convido nesse instante a olhar a fonte de todo o bem. Olhar a fonte de onde tem brotado esse manancial que tem saciado as nossas almas, matado a nossa sede. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos fazer essa leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos curvar nossas cabeças e pedir que o Senhor fale conosco essa noite. Pai amado, estamos aqui como teu povo, diante da tua palavra, Senhor. Quebranta os nossos corações, que o teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e para compreendê-la, Senhor. Nós não somos nada sem ti. A nossa mente, por si só, ela não consegue discernir essa palavra, Senhor. Quebranta-nos. Que os irmãos possam estar aqui ajoelhados de coração, rogando a Ti, que fale conosco, Pai. Fale conosco, somos o Teu povo e precisamos da Tua orientação, Senhor. Nos ensina mais sobre a Tua palavra, nos ensina mais sobre a Tua graça, Senhor. Que possamos compreender cada vez mais o Teu Evangelho e assim possamos ser transformados à semelhança de Cristo, Pai. Faz essa obra em nossos corações através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, salvação pela graça. Que assunto magnífico. Que doutrina preciosa. Por que então há tanta divisão com relação a esse assunto? Deveria ser um assunto de unidade entre os cristãos. A salvação pela graça. Não é assim. Nem sempre foi assim.
Um grande cisma na história da igreja foi feito por causa dessa doutrina. A igreja católica desviou-se da salvação pela graça e pregava a salvação pelas obras. Os reformadores romperam com isso, porque esse é um ponto central da nossa fé. Mas isso não é uma divisão que acontece só no seio da igreja cristã. Todas as religiões do mundo podem ser catalogadas em duas categorias. A religião das obras, onde o homem faz, e a religião da graça, onde Deus faz pelo homem. Eu desafio você a procurar, a estudar, a pesquisar em todas as religiões do mundo. Que outra religião fala sobre a graça, sobre um Deus que faz tudo no lugar do pecador? Essa doutrina é preciosa, essa doutrina é valiosa, mas mesmo assim, muitos a rejeitam. Ora, olhe ao redor e você vai perceber que enquanto nós estamos aqui como povo de Deus, louvando o Senhor de toda a graça, muitas pessoas vivem completamente alheias a isso. Muitas pessoas buscam tantas outras religiões com base nas obras. Por quê? Se há um grande caminho apontado por Cristo da salvação pela graça, por que as pessoas continuam insistindo em suas obras, em sua própria justiça para alcançar a salvação? E tem mais. Por que dentro da religião evangélica, da religião protestante, tem pessoas que têm saudade ainda da religião das obras e querem para si o mérito? Alguns dizem, não, a salvação é pela graça, mas essa graça só está aqui porque eu tive fé, eu escolhi e eu criei. Essa é minha parte nessa salvação. E tem mais, essa salvação eu recebo pela graça, mas eu posso perdê-la, eu posso perder essa salvação. Por quê? Porque tem pessoas que não aceitam e abraçam essa doutrina de todo o coração. Eu gostaria nessa noite que nós contemplássemos esse texto das Escrituras, entendêssemos mais sobre essa doutrina preciosa da graça, comparando ela com a doutrina das obras. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto está no versículo 1 até o versículo 3. É a compreensão fundamental. Quem nós éramos. Quem nós éramos antes que Cristo nos encontrasse. Muito feliz alguém que disse alguns dias atrás que não fui eu que encontrei a Cristo, foi Cristo que me encontrou, porque ele não estava perdido, quem estava perdido era eu. Ele me encontrou. Como nós éramos antes desse encontro com Cristo? O versículo 1 do texto de Efésios nos diz o seguinte, que ele vos deu vida. Paulo está pregando para uma igreja como essa. Na verdade, através dessa carta. No capítulo 1, Paulo já fala sobre a eleição de Deus. Paulo já fala sobre a salvação de Deus. Mas no capítulo 2, ele, como quem abre um parênteses, diz, mas espera aí, vocês precisam entender uma coisa primeiro. As pessoas, elas não aceitam a salvação pela graça e querem alcançar a salvação pelo seu esforço e pelo seu mérito, porque elas não sabem quem elas são de verdade. Eu preciso, igreja, que vocês entendam quem vocês eram. E eu preciso que você que está aqui nessa noite e não tem um compromisso com Cristo, entenda quem você é ainda hoje. Cada palavra dessa escritura foi inspirada por Deus. Nunca esbarre alguma palavra da Bíblia e pense que ela foi colocada ali por acaso. É o próprio Deus que soprou no coração de homens para escrever cada uma dessas palavras. Agora perceba as palavras que o apóstolo Paulo escolheu para descrever a nossa situação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra aqui é morte. Vamos supor que você tem um problema com alguém dentro da sua casa. Talvez um filho seu. E aquele seu filho é mal educado. O que é que esse menino precisa? De educação. Vou educar esse menino. Nós não éramos mal educados. Nós não precisávamos somente de educação. Não adianta pegar um pecador, colocá-lo numa cadeira e ensinar, e ensinar, e ensinar, e ensinar. O
problema dele não é educação. Ele também não estava doente. Quando alguém está doente, nós o medicamos. O pecador, sem Deus, ele está morto. Meu irmão, pense nas implicações dessa palavra. Essa palavra não foi colocada aqui por acaso. O apóstolo sabia muito bem o que ele queria comunicar com aquela mensagem. O homem sem Deus está morto. Ele não precisa de educação. Ele não precisa de remédio. Ele precisa de vida. Tragamos aqui para dentro dessa igreja um defunto. Coloque ele aqui. O que é que esse homem precisa? Ele não precisa de boas músicas, ele não precisa de conforto, ele não precisa de boas roupas, ele precisa de vida. A não ser que haja um milagre sobrenatural, que o céu se rasgue e Deus intervenha, ele vai continuar apodrecendo. É uma figura pesada, é uma figura difícil, é uma figura chocante, mas essa é a realidade de cada pessoa que está aí fora sem Deus. Essa era a nossa realidade, nós éramos mortos. E morto não se relaciona com ninguém. Morto, na verdade, ele não tem perspectiva de futuro. Somente ilusões. O morto não tem sequer identidade. Ou você já não passou por isso? Uma pessoa que você estimava muito, talvez um parente seu. Uma pessoa cheia de vida, vitalidade, aquela pessoa bem-humorada, aquela pessoa que recebia as pessoas com um sorriso no rosto. E você vai ao velório dela, ela não está mais ali. Aquilo é só um vulto do que já foi alguém. O cadáver, ele não tem personalidade. Ele não pode reagir. Ele é só uma sombra. Assim é o pecador sem Deus. Ele não é quem ele foi criado para ser. Ele está em processo de decomposição. Só piora. Esse é o retrato do mundo sem Deus. Esse é o nosso retrato. Antes de encontrarmos-nos com Cristo. É isso que nós precisamos compreender. Mas tem mais. Quando foi que essa morte nos alcançou? Todos nós morremos em Adão. Está lá em Gênesis 3. Deus havia dito a Adão, se ele comesse da fruta, ele morreria. E naquele momento que Adão come da fruta, ele não é fulminado de imediato. Mas ele morreu espiritualmente. Ele se tornou um cadáver ambulante. E isso alcançou a todos nós. Agora o apóstolo, ele vai se precaver contra uma artimanha que você poderia utilizar e que eu poderia utilizar. É culpa de Adão. Olha o que Adão fez conosco. Ah, Adão! Se não fosse Adão, mas foi Adão. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estamos mortos nos nossos pecados. Morremos em Adão. Mas cada um dos nossos pecados, o preço é a morte. Somos tão condenáveis quanto Adão. E veja, quantos pecados Adão precisou para morrer? 1. Quantos pecados você cometeu hoje? Que dirá na nossa vida toda? Se Adão com um pecado mereceu a morte, nós não podemos nos esquivar dessa sentença. Aqui está o fracasso da religião das obras. É um bocado de cadáver querendo se salvar. Não tem como. São pessoas que estão condenadas à morte com merecimento. Estão clamando ao céu como se pudesse receber alguma coisa do céu. Pecador que está morto em seus pecados e quer agradar a Deus com as suas vestes sujas, só merece uma coisa do céu: condenação. Assim éramos nós. E assim é você que está aqui nessa noite, sem ter um compromisso real com Cristo. O apóstolo continua. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Ele está falando para a igreja. Segundo o curso desse mundo. Vocês estavam mortos, igreja, mas não só mortos, vocês eram mortos que andavam. Vocês eram The Walking Dead. Os jovens saberão o que é isso. Vocês eram zumbis. Vocês andavam. Mas para onde vocês andavam?
Será que o morto espiritual ele caminha na direção de Deus? Não. Nunca. Nunca, nunca, nunca. A Bíblia não nos diz isso. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo, nós podemos imaginar duas figuras. Imagine um rio e sua correnteza. Agora você solta um peixe morto nesse rio. Para onde vai esse peixe? Vai seguir a correnteza. E essa correnteza vai dar num penhasco, num abismo. E esse peixe vai sendo arrastado. Assim éramos nós. Porque o mundo todo caminha a passos largos para o inferno. E nós caminhávamos juntos. Só pode nadar contra a correnteza quem está vivo. É impossível que alguém morto nade contra a correnteza. É até um bom teste. Quando eu olho para a minha vida, eu me percebo nadando contra a correnteza, ou eu sigo o curso do mundo? Se eu sigo o curso do mundo, eu preciso parar e pensar: eu nasci de novo? Porque quem está vivo é que pode nadar contra a correnteza desse mundo. Mas a outra figura também. O curso desse mundo, Paulo poderia ter em mente aqui uma linguagem militar. Ele vai falar logo em seguida que nós seguimos o curso desse mundo segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele fala de um príncipe. Talvez Paulo tivesse em mente aqui uma situação militar. Um príncipe que invade uma aldeia, derrota os moradores daquela aldeia, os algema e os traz como escravos. E agora o príncipe vai naquela procissão vitoriosa, o seu exército vai o acompanhando e os derrotados, humilhados e escravizados por ele vão atrás seguindo o curso. Olha como essa figura é precisa. Está lá Satanás se gabando, tendo controle da vida dos incrédulos. Ele vai seguindo a sua procissão. E aqueles homens vão seguindo atrás dele por toda a vida sem perceber. Nós seguíamos o curso do mundo, nós estávamos sujeitos ao príncipe da potestade do ar. A grande verdade aqui é que o pecador sem Deus, ele não é só morto, ele é também escravo. Ele é escravo de Satanás. Não há liberdade sem Cristo. Todas as formas de liberdade que o mundo promete são algemas. A bebida, o prazer, o sexo, o poder, o dinheiro, a carreira, qualquer coisa que o mundo lhe promete, dizendo que você vai ser livre, na verdade é só mais uma algema que Satanás coloca em seus pulsos. Qualquer coisa que lhe ofereça felicidade e razão para viver, que não seja Jesus Cristo, são algemas que Satanás promete. E assim, ele tem acorrentado para si muitos. Pessoas que acham que são livres, mas não têm liberdade nenhuma. Essas pessoas vivem para o pecado. Sempre que for colocado diante delas o pecado e a santidade, eles vão querer o pecado e não percebem que são escravos de Satanás. Meus irmãos, essa é a realidade do mundo, essa é a nossa realidade. Nós éramos escravos de Satanás, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é o príncipe da potestade do ar. O seu exército maligno, ele se espalha como o ar. Ele é o príncipe da potestade e nós não conseguimos enxergá-lo muitas vezes, mas ele está agindo. Muitas vezes nós não conseguimos perceber Satanás na vida de algumas famílias, mas se essa família não tem Cristo, ele está assentado naquela mesa. É um povo tão bom. Não pense assim, meus irmãos. Toda casa que Cristo não está, quem está é Satanás. Não há meio termo. Todo homem, por mais religioso que seja, se ele está se esforçando para alcançar a salvação numa religião das obras, ele continua sendo morto e escravo de Satanás. Onde Cristo não reina, quem reina é o diabo.
príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo, mais uma vez, ele se volta para a igreja. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo é cuidadoso com isso. Por dois motivos. Primeiro, ele não quer que os irmãos dessa igreja olhem para fora com arrogância e pensem como é que esses homens não enxergam a situação lamentável que eles estão. Pecadores. Percebam o que Satanás está fazendo. Ah, se fosse eu já tinha percebido há muito tempo. Ele não quer que eles façam isso. Ele diz, olhe para esses homens, vocês eram assim. Vocês eram cegos. Vocês eram surdos ao evangelho. Vocês estavam mortos. Vocês eram prisioneiros tanto quanto eles. Jamais olhe para alguém lá fora de cima. Olhe de baixo, porque você está de joelhos aos pés da cruz. É assim que deve ser a postura da igreja. Não ficar olhando para o pecador com arrogância, como se ele fosse inferior. Ele não é inferior. Na verdade, a Bíblia nos manda que nos consideremos inferiores a todos. O crente, ele está de joelhos ao pé da cruz. Quando ele olha para o pecador, ele olha de baixo para cima. Nós andamos outrora do mesmo jeito. Se você for perceber, a partir do versículo 11, Paulo vai falar sobre a união entre judeus e gentios. Ou seja, qual é o segundo objetivo aqui? Vocês vieram do mesmo local. Vocês eram escravos de Satanás. Vocês eram mortos. Todo mundo. Agora vocês foram salvos pela graça de Jesus. Parem de divisão. Não tem ninguém melhor do que ninguém dentro da igreja. Não se dividam por nada. Não se dividam por disputas internas. Não se dividam por famílias. Não se dividam por sociedades. Não importa se você é gentil, grego, brasileiro, judeu. Importa que você era um pecador e Cristo lhe salvou. Só isso. Entre os quais também todos nós andamos outrora. E ele vai continuar descrevendo. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não sei se você consegue sentir, mas parece que quanto mais Paulo fala, mais a gente sente enegrecendo a situação do pecador sem Deus. Por quê? Ele é morto, ele é escravo do pecado, e agora Paulo está dizendo o seguinte, mas você fazia a vontade da sua carne. Ou seja, você amava o pecado. Você amava aquele que lhe derrotou. Você amava o algoz da sua alma. O pecado tripudiava de você, ele levava para o inferno. O diabo lhe acorrentava, mas você amava. Que situação desesperadora do pecador. Não se assuste se você abrir as portas dessa prisão e falar para ele, corra, fuja, e ele diz, não quero. Eu amo essa prisão, eu amo estas grades. Eu amo essa sujeira que me é oferecida. Eu não quero o banquete do rei. Meus irmãos, olhe para a Escritura e olhe para os pecadores que você conhece, seus familiares, seus amigos. Veja se não é isso que acontece. Eles estão abraçados com o pecado, comendo lavagem de porcos, e você apresenta a saída. Saia dessa prisão. Jesus lhe chama para banquetear com o Rei do Universo. Venha! E ele diz, não, eu prefiro o meu cárcere. Deixe na minha cela, comendo minha lavagem. Por quê? É a vontade da carne. Nossa carne é corrompida, era corrompida. Para finalizar esse quadro, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Um grande problema nós temos aqui. Você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida? Você pode mudar. Não estou gostando do meu emprego. Vou tentar arrumar outra coisa. Não estou me encontrando nesse curso que estou fazendo. Vou tentar outra coisa. Vou mudar o cabelo. Vou mudar meu visual. Nós podemos mudar muitas coisas. Mas tem uma coisa que você não pode mudar. Sua filiação. Você será filho do seu pai
e da sua mãe, ainda que você negue sua vida toda. Está lá no seu registro. E não só isso, há uma ligação de carne. Há uma ligação de gene. O seu gene vai dizer que você nasceu daquela família. Pode fazer cara feia. Pode negar seus familiares. Você não muda de pai e mãe. Você nasceu assim. Você é assim. Olha o que Paulo está dizendo. Nós éramos mortos, escravos, amávamos o pecado e nós éramos filhos da ira. Nascemos debaixo da ira de Deus. E por natureza, do modo natural, jamais poderíamos mudar isso. Nós nascemos assim, então nós morreremos assim. Esse é um princípio verdadeiro. Todo pecador que nasceu debaixo da ira de Deus, ele vai morrer assim. A grande questão é que alguns morrem e nascem em Jesus Cristo. É por isso que é preciso nascer de novo, porque o antigo nascimento está condenado. O velho homem, ele está condenado, ele está perdido, não escapa uma unha. Cristo nos chama a nascer de novo. Aí sim, é um novo nascimento. E eu nasço com uma nova filiação. Agora eu nasço em Deus por causa de Jesus Cristo. Aí sim, muda toda a situação. Mas nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Fazer a primeira pausa aqui, meus irmãos. Não há espaço para religião por obras. Aquele que é morto, aquele que é escravo, aquele que é filho da ira, ele não pode fazer nada. As suas mãos estão sujas de sangue. Ele é inimigo de Deus, ele merece a condenação. Que obras esse homem vai fazer? É ilusão, é inferno. Nem a justiça dos homens, corrupta como é, aceita esse tipo de transação. Eu vou chegar diante do juiz, estou sendo acusado de diversos delitos e digo, mas doutor, eu dei cesta básica, eu obedeci meus pais, eu pintei um colégio. Vai dizer, não importa, nada disso apaga os crimes que você cometeu. Cadeia. Como é que nós vamos chegar para o Rei do Universo, que é santíssimo, e dizer, eu dei o dízimo. Você pecou contra o céu a vida toda. Você vem falar o quê? Que você pintou uma escola? Que você deu esmola ao mendigo? Você merece o inferno. Religião por obras, meus irmãos, não salva ninguém. É preciso que o mundo saiba disso. A religião por obras não salva ninguém. Mas há um caminho para a salvação. Glória a Deus. Versículo 4, Paulo nos mostra que há esse caminho. Mas Deus. A história narrada por Paulo percorria um caminho rumo às profundezas do inferno. O pêndulo virou. Nossa direção virou. E quem fez isso, meus irmãos? Mas Deus. Paulo não diz, mas vocês. Paulo não diz, mas o pecador. Ouviu uma palavra, caiu em si e disse, vou fazer algo. Não, mas Deus. É Deus o autor da salvação. É Deus o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É Deus. Deus é a nossa esperança. Enquanto você não depositar toda a sua esperança em Deus, não há esperança para você. Esse é o caminho da salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus se moveu em nosso favor. E por que Ele fez isso? Porque merecíamos? Nós sabemos que nós não merecíamos nada da parte de Deus. A Bíblia diz que Ele foi rico em misericórdia. Misericórdia é você se compadecer da dor alheia. Nós achamos bonito a misericórdia, mas a misericórdia é difícil de ser colocada em prática. A misericórdia implica em você sentir a dor do outro. Agora imagine Deus, transcendente, aquele que pesa as nações em balança. A Bíblia diz que as nações são como um pingo de água que cai fora de um balde. Esse Deus grandíssimo, santo,
Ele teve misericórdia de nós. E tem mais, Ele é rico em misericórdia. Ele sente a nossa dor. As Escrituras dizem que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita no coração do contrito e do abatido para levantá-lo. Como compreender isso, meus irmãos? Esse Deus não nos devia nada. Nós só fizemos a vida toda aquilo que deveria trazer o seu desprazer sobre nós, mas Ele teve misericórdia. Ele foi misericordioso conosco. Não só isso. Por causa do grande amor com que nos amou. Amor? Misericórdia já é muito para a gente, meus irmãos, mas não só isso. Amor. Esse é o Evangelho. O ser mais magnífico de todo o universo nos amou. Nos amou. As pessoas andam carentes de amor e de afeição e se agarram a qualquer tipo de afeição. De repente você descobre que o Deus do universo te amou. A gente deveria entender mais isso, meus irmãos, porque esse é o Evangelho. Por um lado, você é pior do que você jamais imaginou, mas por outro lado, você é mais amado do que você jamais sonhou. Deus nos amou com seu grande amor. Ele poderia ter amado tantas coisas, tantas outras pessoas, mas Ele nos escolheu com seu grande amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, mais uma vez, Paulo enfatiza quem nós éramos. Por que ele está fazendo isso? Como é que você mede o amor de alguém por você? São pelas palavras? Nem sempre. São pelas postagens no Facebook? Nem sempre. Você mede o amor de alguém por você pelo que ele está disposto a percorrer para estar com você. Que distância ele percorre para estar com você? Isso mostra que ele realmente tem amor por você. Mais uma vez, Paulo diz, ele nos amou e lembra de onde nós estávamos. Nós estávamos do inferno para dentro. A distância era abismal. Ele desceu para que nós pudéssemos subir com ele. Quanto maior for a distância que você compreender entre o pecador e Deus, esse é o tamanho de Deus, do amor de Deus por nós. Quando você imagina que essa distância é pequena, que você não era tão ruim assim, você está dizendo que Deus lhe amou pouco. Quando você entende que a distância era do céu dos céus ao inferno, você vai entender que Ele te amou muito. Ele fez muito. Ele percorreu um caminho de dor e de humilhação. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo está explicando uma relação que há entre a morte de Cristo e a nossa morte. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Ele vai usar essa mesma relação lá em Romanos 6, quando ele diz o seguinte: vocês foram salvos pela graça. Quer dizer que agora vocês podem sair aí pecando bem à vontade, porque quanto mais pecado, maior a graça. Ele vai dizer nada disso. Quem morreu com Cristo, morreu para o pecado. Quem morreu com Cristo vai ressuscitar com Cristo assim como ele já ressuscitou. Ou seja, a morte de Jesus na cruz também é a nossa morte para esse mundo. Você nasceu de novo, então você já morreu para o mundo. Você nasceu de novo, você já morreu para o pecado. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Cristo está assentado nos lugares celestiais. A obra de Cristo na cruz foi perfeita, mas Cristo não está descansando. Você sabia, o nosso Jesus, ele está lá em cima intercedendo por nós. Ele lá de cima conduz a sua igreja. Ele lá de cima conduz a sua vida. Ele deixou o Espírito Santo para te ligar a Ele. E Ele está com você. Pela graça nós somos salvos. É Deus que realiza essa obra. É Cristo que consumou essa obra na cruz. E é Cristo que até hoje nos conduz.
Como perderemos a salvação? Será que você imagina um Cristo tão fraco assim? Que general fracassado é esse que não ganha a batalha? Meus irmãos, todos aqueles que Cristo comprou na cruz estarão no céu com ele. Cristo levou nomes para a cruz. Se o teu nome está lá, você chegará ao céu. Não importa o que você enfrente nessa peregrinação do deserto. Muitas vezes o povo desobedeceu a Deus naquela caminhada. E a ira de Deus ia sobre aquele povo. Moisés dizia: Deus, eu intercedo por esse povo porque é teu nome que está em jogo. Os ímpios vão zombar e vão dizer: esse Deus é muito poderoso. Fez aquele malabarismo todo, tirou esse povo do deserto, mas não tem poder para levar eles até a terra prometida. Chegaram à terra prometida. Deus tem poder para salvar e Deus tem poder para nos conduzir até a porta dos céus. Esse é o nosso Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos salvou. Pela graça nós somos salvos. A graça de Deus. A graça de Deus é muito mais do que misericórdia, meus irmãos. A misericórdia é se compadecer. A graça é se doar por quem não merece. E tem mais, não é só quem não merece não, é quem te ofendeu. Alguns entendem que o exemplo para a graça seria o seguinte: quando nós estamos saindo do nosso lar e nós encontramos um mendigo. Aquele homem nunca fez nada com você, você também nunca fez nada para aquele homem, mas você tem misericórdia dele e resolve oferecer uma refeição a ele. Isso é misericórdia. Mas sabe o que é graça? Graça é quando este homem invade a sua casa, maltrata a sua família na sua frente, lhe envergonhando, como o homem daquela casa. Humilha todos naquela casa e rouba seus pertences. Esse homem sai porta fora, e lá outro ladrão rouba e o espanca. Quando você sai da sua casa, você encontra ele nos trapos. E você pega aquele homem, leva dentro da sua casa, dá água a ele e trata das suas feridas. Isso é graça, porque nós éramos inimigos de Deus. Não éramos alheios, nós éramos inimigos. Nós afrontávamos o céu todo dia, mas Ele teve misericórdia. Ele nos amou, Ele foi gracioso. Ele transformou o inimigo em filho. E para isso, o seu filho precisou estar no lugar dos inimigos e receber a condenação que era nossa. A vergonha que era nossa foi para Cristo. A humilhação que estava guardada para nós com justiça foi debitada em Cristo. A morte foi para Cristo. E sabe o que Cristo fez? A minha justiça é sua. A minha santidade é sua. A minha relação de comunhão com o Pai é sua. Pela graça, Cristo conquistou isso para nós na cruz. Por causa do grande amor com que Deus nos amou. Meus irmãos, não há espaço para a religião das obras. Esse é o Evangelho. Para que ficar tentando alcançar o favor do céu, se Cristo já fez tudo? Quando nós insistimos na religião das obras, meus irmãos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo essa obra de Jesus na cruz. Esqueça. Pela graça nós fomos salvos. Essa é a grande obra que Deus fez por nós. Uma pergunta final ainda precisa ser respondida. Nós já vimos quem nós éramos. Nós já vimos o que Deus fez em nós. A pergunta é: o que você deve fazer? Nada? Você não podia fazer nada para a sua salvação. Nenhum de nós podia. Mas há algo que Deus lhe requer depois que você foi salvo. Há uma tarefa que Ele nos delega. Agora entra as obras. As religiões do mundo, elas estão erradas porque elas colocam a obra primeiro. Não, quem está morto não faz obra nenhuma. Mas quem está vivo faz. Versículo 7 vai nos revelar o propósito da salvação. Vamos ler o versículo 6 para a gente embalar.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque Deus nos salvou. Porque nos amou? Sim. Mas o propósito maior foi mostrar nos séculos vindouros como ele é gracioso. O mundo é o palco da glória de Deus. Todas as coisas nesse mundo giram em torno de Deus. A gente sente que gira em torno de nós mesmos. Nós achamos que todas as pessoas giram ao nosso redor. Elas giram ao redor de Deus. Ele é o autor dessa história e escolheu seu filho Jesus como protagonista. Ele é o centro. Mas o bom, meus irmãos, é que o protagonista da história amou o vilão e redimiu o vilão que éramos nós. Essa é a verdade preciosa, mas não queira o centro. O centro é de Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus criou o mundo para revelar quem Ele é. No mundo, Ele revela que Ele é um Deus providente. Veja como a natureza funciona de forma perfeita. A natureza proclama todos os dias: Deus é providente, Deus é cuidadoso, Deus é belo. Olha a beleza da criação. Deus também, Ele criou até os ímpios, para que no final as pessoas saibam que Ele se ira contra o pecado e que Ele é justo. Quando Ele condenar as pessoas que viviam em desobediência e rebeldia, todo mundo vai dizer: Deus é justo. E Ele criou um povo para si. E nesse povo, Ele quer mostrar que Ele é gracioso. Quando Cristo morre na cruz por um povo, o universo todo olha abismado e diz: esse Deus é gracioso. Não tem como negar. Deus fez todas as coisas para a sua glória. A nossa salvação é para a glória de Deus. É porque Ele nos ama? É. Mas antes de tudo é para a glória de Deus. Nós, o seu povo eleito, nós seremos expostos no céu para toda a eternidade. Deus vai mostrar nos séculos vindouros: esse é o meu povo. Eles sabem que eu sou um Deus gracioso, um Deus que ama, um Deus que salva. Nós seremos expostos na eternidade. Esse é o propósito de Deus. Foi para isso que Deus criou todas as coisas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, Paulo ressalta que nós fomos salvos pela graça. E agora ele detalha mais como isso aconteceu. Aconteceu que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Como foi isso? Cristo realizou aquela obra na cruz e nós depositamos a nossa fé naquela obra e fomos salvos. Foi a fé em Cristo que nos salvou. Mas logo em seguida ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que o apóstolo fez isso? No mundo nós temos aqueles que fazem parte da religião das obras. Nós temos aqueles que desistiram dessas obras e se entregaram a Jesus, religião da graça. Mas dentro desse povo da religião da graça tem gente que tem saudade do outro lado. E diz o seguinte: eu sei que é pela graça, mas teve um dedinho meu. Teve um dedinho meu. Eu dei um pitacozinho e disse: opa, eu tive fé. Eu tenho uma participação nisso. Aí Paulo diz: fala isso não. Você não tem participação em nada. Tudo que fez aqui foi Deus. Toda essa obra aqui vem de Deus. Até a fé que você teve para escolher esse caminho, foi Deus que te deu. Se Ele não tivesse dado, tu continuarias morto. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Deus não divide a sua obra com ninguém. Nossa teologia precisa entender isso, meus irmãos. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Nem o fato de você ter escolhido caminhar com Cristo é um mérito, porque você só escolheu porque Ele te escolheu primeiro. Não há orgulho e vaidade dentro da igreja de Cristo. Quando Deus criou todo mundo e elaborou esse plano de salvação perfeito, Ele queria que tivesse um nome só que fosse exaltado e recebesse os aplausos. O nome dEle. Qualquer um que se levanta dentro da igreja diz: mas espera aí,
Deem todas as palmas para Deus, mas faça pelo menos um elogio a mim, porque eu escolhi. Você está atrapalhando, querendo atrapalhar os planos de Deus, roubando um pouquinho da sua glória. Que ninguém aqui caia nesse erro. Que nós possamos, humilhados, exaltar o nosso Salvador. Foi tudo Deus. Eu não tenho motivo para me orgulhar. Eu fui melhor do que os outros porque eu escolhi. Deus me escolheu. Só por isso que eu escolhi. Eu tive fé, foi Deus que deu. Se Ele não tivesse dado fé a mim, eu estava no barzinho. Foi Ele que me salvou, Ele fez tudo. A Deus toda a glória. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. A Ele. Eu fiz uma pergunta ainda há pouco. O que é que eu devo fazer agora, que fui salvo por essa graça? Primeira coisa, meu irmão, reconheça e louve. Não queira competir com Deus, não queira ter mérito, não queira ter aplauso, queira adorar. Não estou nem chamando você para discutir teologia, eu estou chamando você para tirar o sandália, que aqui é terreno santo, dobrar o seu joelho e contemplar a cruz de Cristo e exaltar essa cruz. É isso que você deve fazer. Ore a Deus, adore a Deus, proclame esse evangelho e diga ao mundo todo que você não fez nada. Você não tem mérito nenhum. Ninguém vem elogiar você, não. Foi Deus que te salvou e Ele pode salvar você também. Diga isso, para que Ele receba todo o crédito. Essa é a primeira obra que nós devemos fazer. Você foi alcançado por essa graça, pregue essa graça, anuncie essa graça. Se alguém se gloria em alguma coisa, glorie nessa graça, não em nada que você fez. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui ele termina. Por fim, há um desafio. Nós que fomos alcançados por tão grande salvação, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, primeiro, reconheça isso. Não queira competir com Deus, reconheça. E segundo, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feituras dele. A palavra feitura aqui é similar a poema. Nós somos obras. Aqui vem até um trocadilho. Nós queremos fazer obras para agradar a Deus, mas na verdade é Deus que faz uma obra em nós. Aliás, nós somos obra dele, nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui entra as boas obras. Eu não estou dizendo que você agora vai sair dessa igreja aqui e vai dizer é pela graça, não preciso fazer nada. Nada disso. Deus lhe deu vida. E você vai fazer o que com essa vida? Há lugar para as boas obras na vida do cristão. O problema é que tem gente que imagina que a salvação é uma árvore. Lá na raiz está as obras que vai fazer essa árvore crescer. Nada disso. A raiz dessa árvore é a graça de Deus. É Deus quem faz essa árvore crescer. Mas quando essa árvore cresce, ela dá frutos. E os frutos são as boas obras. Você tem que fazer boas obras, se você foi alcançado por essa graça. Não para alcançar o favor de Deus, mas porque você já alcançou esse favor. Você não vai fazer suas boas obras esperando receber a salvação, não. Você vai fazer suas boas obras porque você já recebeu a salvação. É obra de gratidão. O crente, o nascido de novo, ele é grato a Deus. E Deus pede que você demonstre essa gratidão com essas boas obras que Ele preparou na eternidade. Desde o início Ele preparou essas obras para você. Essas coisas que você deve fazer, seja na igreja, seja na sua família. Boas obras não é só o que a gente faz na igreja, não. Boas obras é quando você é um bom pai. Boas obras é quando você é um conselheiro para a sua família, para os seus colegas de trabalho. Quando você honra o Senhor no seu trabalho, isso são boas obras. Tudo isso é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Vá e faça. Você é feitura dele. Você é um retrato. Se esse retrato for feio, vão dizer o quê do artista? Você carrega o nome de Deus agora. Viva de forma com que o nome dele seja exaltado e seja glorificado. Aqui nós temos as boas obras. Um coração grato pelo Evangelho.
é o coração que vai desejar fazer essas boas obras. Não faz sentido para nós que fomos alcançados pela graça viver como vivíamos antes. Há um tempo atrás eu li um conto muito interessante e aqui eu encerro. Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também escreveu alguns contos. E ele conta a história de uma jovem chamada Negrinha. Essa jovem chamada Negrinha, ela nasceu exatamente na época que a escravidão foi abolida. Mas uma coisa é ser abolida na lei, outra coisa é ser abolida na mente e no coração. Ela nasceu num lar de uma senhora que possuía escravos e que libertou aqueles escravos. Mas a mãe de Negrinha morreu logo assim que ela nasceu. E essa senhora começou a criar aquela criança. Mas para aquela senhora, Negrinha continuava sendo só um escravo. Ela não tratava bem aquela criança, não vestia bem aquela criança. Quando chegava alguém de fora na casa, ela dava uma enfeitadinha nela. O autor nos conta que o padre vinha visitar aquela senhora, que era uma senhora bem religiosa, ela arrumava a Negrinha. Quando saía, voltava tudo para a mesma coisa. Ela não permitia que Negrinha brincasse. A única diversão de Negrinha era ficar quieta e calada no canto de uma parede, olhando para um relógio que ficava na outra porta. Aquele relógio de hora em hora fazia um cuco. E Negrinha passava o dia todo esperando aquela hora que aquele bichinho saía e fazia um cuco, e era a diversão dela. Ela não corria, ela não brincava, não tinha brinquedos. Só aquele cucuzinho de hora em hora. Até que um dia, aquela senhora recebeu a visita de 2 netas. Aquelas netas chegaram fazendo barulho dentro de casa e Negrinha ficou amedrontada pensando, meu Deus, a senhora vai bater nelas. Mas a senhora não bateu. Para aquela senhora, Negrinha era escrava, mas as netas eram pessoas. Aquelas meninas brincavam, riam, gargalhavam. Trouxeram até bonecas. No momento que elas esqueceram a boneca lá no canto, a Negrinha chega, pega a boneca, se encanta com aquela boneca, ela nunca tinha visto aquilo. E ela percebe o que é ser criança, ela percebe o que é ser gente. Ela era tratada como escrava, descobriu o que é ser gente, descobriu o que é ser filha, descobriu o que é ser neta. Mas aquelas crianças foram embora. E Negrinha voltou a ser só um enfeite no canto da parede. A história termina de forma trágica. Negrinha perdeu o encanto pelo cuco da parede. Não via mais graça naquilo. Negrinha parou de se alimentar. E no fim ela morre de tristeza. Meus irmãos, essa história é uma ilustração do que nós éramos antes. Nós éramos escravos. Nós éramos tratados como escravos do pecado. Nós descobrimos o que é ser filhos. A gente se intertia com a bebida, com a farra. Isso é um cuco na parede que fica apitando de hora em hora. Isso não é nada. Hoje nós descobrimos o que é ser filho. Hoje nós descobrimos o que é se alegrar em Deus. Hoje nós descobrimos o que é ter comunhão com os céus. Hoje nós temos a alegria verdadeira. Não volte a fazer as coisas que você fazia quando era escravo. Não volte. Você foi salvo pela graça para as boas obras. Deixe o passado para trás. Deixe o pecado para trás. Deixe as velhas obras para trás. E ande na luz de Cristo, conforme a sua palavra. Você hoje é filho. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa obra, Pai. Não há palavras, Senhor, para descrever o que Tu fizeste por nós, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado pelo grande amor com que nos amou. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por nos fazer filhos. Nós não merecemos essa honra, Pai. Nós éramos como aquele filho pródigo. Permita pelo menos que sejamos teus servos, mas tu nos abraça e diz, eu vou dar um banquete, meu filho voltou. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Quebranta o nosso coração. Nos humilhe, Pai. Arranca de nós todo o orgulho, Senhor. Que possamos ser um contigo e com nossos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos viemos do mesmo pó e fomos feitos filhos pela cruz de Cristo. Todos somos iguais. Nos ajuda a ter misericórdia pelos perdidos, Senhor, e proclamar essa verdade para eles.
Nos ajuda a não nos envaidecer nessa salvação, Pai. Nos ajuda a te glorificar. Nos ajuda a fazer as boas obras que tu separou para cada um de nós, Senhor. Que possamos glorificar o teu nome como filhos que amam um Pai tão bondoso. Louvado e exaltado seja o teu nome, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Andrei, aleluia, estamos gratos a Deus pela ministração da palavra que o Senhor nos banqueteou, não é? Nesta noite, eu lembro que, irmão, Jesus me alcançou ainda na adolescência e Deus me livrou de muita coisa, viu? Não fui um jovem assim namorador, não é? Mas estava descobrindo a vida, não é? Então, comecei a namorar uma menina que não era cristã, viu? Aí fui ao culto, meu pastor José Alves, prega dizendo assim: você que é jovem, que é crente e que está namorando com a menina que não é crente, você está namorando com uma defunta. Eu disse: meu Deus do céu, será que eu sou o primeiro jovem a namorar com um defunto? E olha, ela usa perfumes, não é? Maquiagem, mas ela não cheira, ela fede. Eu disse: pronto, agora deu. Morta, podre e fede. Fui para casa, doido que amanhecesse, não é? No outro dia, na segunda-feira, na primeira oportunidade, fui lá, né? Chamei-a e disse: olha, temos que acabar aquilo que nem começou. Vamos acabar, que o pastor disse ontem à noite que você está morta e eu estou vivo, e vivo não combina com morto. Não é que ela entendeu, não é? E eu também, viu? Aí acabou que não começou. Eu disse: agora sim, vou descansar no Senhor. O descanso foi grande, mas Isabel chegou, viu? Pensei que eu ia ficar solteiro. Demorou muito. Mas eu sou muito feliz, não é? Por ter sido alcançado por Deus, não é? E é muito bom viver para a glória de Deus. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite na tua presença. Aqui estivemos para louvar, para adorar, para agradecer, para ouvir da tua palavra, Senhor, aprender mais de ti, do grande privilégio, do grande amor, da graça do Senhor que nos alcançou, que nos transformou, que nos faz estar aqui juntos, reunidos, celebrando, ó Deus, a salvação que no teu Filho Jesus Cristo nos concedeste. Abençoa-nos, ó Deus, no retorno aos nossos lares, os irmãos que vieram de outras cidades, voltando para Campina Grande, Lagoa Seca, que o Senhor acompanhe, livre do mal, nos dê uma semana abençoada, a cada um aqui presente, e tudo que fizermos, Senhor, nos ajuda sempre a glorificar o Teu nome, a vivermos para as boas obras, para a salvação, para o testemunho do louvor do Teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Estaria apenas lendo a bênção sacerdotal, não é a bênção apostólica. Bênção sacerdotal, Números capítulo 6, a partir do verso de número 24, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém.